Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família, que você possa verdadeiramente estar junto com a sua casa, ancorados nesta graça e fortalecido pela palavra de Deus. E o nosso desejo, a nossa expectativa, em cada momento de oportunidade que Deus está nos concedendo neste tempo, de levar a sua santa palavra, é que cada vida, cada família, cada lar, possa estar sendo verdadeiramente edificado e fortalecido no alicerce da palavra de Deus. Neste momento nós vamos trazer uma mensagem, uma palavra da parte de Deus para os irmãos, algo que eu tenho refletido nestes dias. Nós já estamos quase caminhando para os 30 dias, para um mês, distante da casa de Deus. Nós, Igreja do Senhor Jesus, nunca experimentamos nada igual. Então esse está sendo um tempo, creio que não somente para mim, mas para toda a Igreja do Senhor Jesus sobre a face de toda a terra, a refletir sobre a nossa identidade, a refletir sobre em que, onde nós estamos realmente fundamentados. Creio que está sendo um tempo singular na vida da igreja. Um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de avivamento, um tempo de despertamento para as nossas vidas. Eu sei que à medida que o tempo passa, alguns sentimentos, algumas emoções podem ir mudando dentro de nós. Algumas podem vir de forma negativa. E é nesses momentos que nós temos que nos valer da palavra de Deus e nos voltar para o Senhor como igreja, como noiva amada, sabendo que o nosso Senhor está no controle, que o nosso Jesus está no comando, porque Ele é o nosso cabeça. Nós somos a sua amada igreja. E eu queria trabalhar um tema com os irmãos. Esse tema é uma pergunta. É uma pergunta que eu gostaria que você refletisse, assim como eu tenho procurado refletir. E vai ser motivo da nossa reflexão neste momento. É uma pergunta que não é tão fácil assim de responder, embora não seja tão nova esta pergunta, mas ela é um pouco inquietante e um pouco reveladora do que somos, do que temos, do que somos, do que estamos sendo em Cristo Jesus. O tema da nossa reflexão neste momento em que você está a receber esta mensagem é: o que sobrou de igreja em você? O que sobrou de igreja em você, passado já esses tantos dias, distante do convívio, distante do corpo congregacional ali no templo? O que sobrou de igreja em você? Não é tão simples, talvez a pergunta seja um pouco filosófica, porque ela é inquiridora, ela tem uma certa profundidade. Mas nós vamos ver nesta mensagem, nós vamos refletir nesta mensagem, o que ficou, o que sobrou em nós, como igreja. É claro que no primeiro momento, o que sobe à nossa mente é: não entendi, não tem sentido, o que sobrou? Mas essa pergunta, esse questionamento, quando veio à minha mente, veio em meio ao subir dos pensamentos no que tange a nossa religiosidade, no que tange as nossas tradições religiosas, no que tange os nossos interesses, no que tange a nossa visão congregacional ou institucional,
organizacional, porque nós sabemos que a igreja é um organismo vivo, é formado por pessoas, por vidas resgatadas, salvas, libertas, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Esta igreja que começou neste formato que nós estamos vivendo hoje, esta igreja que começou sem ter um templo, sem ter um local certo, apropriado para as reuniões, para a adoração, para a exaltação, para cumprir as ordenanças do Senhor dada à igreja. Esta igreja sofreu muito antes de ter realmente o seu lugar apropriado, o templo, a casa de Deus. E no estender dos séculos, a igreja viveu outros momentos assim, sendo perseguida de uma cidade para outra, até que Deus, pela sua bondade, estabeleceu, permitiu, de acordo com os seus propósitos, que a igreja se organizasse, que a igreja tivesse o templo, a casa de oração, de louvor e adoração. Mas passado muitos séculos, nós estamos hoje, no século 21, vivendo esta experiência. E é importante que aquilo que nós aprendemos na casa de Deus, hoje, não represente apenas uma saudade, não represente apenas uma lembrança, que esse distanciamento do templo não resulte em uma desistência, em um enfraquecimento, em um desfalecimento. Afinal, nós estamos destemplados, mas nós não estamos abandonados. Nós não deixamos de receber o alimento de Deus, a assistência espiritual vinda da palavra de Deus. Então, o que sobrou de igreja em você? Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Como você tem reagido nestes dias, distante ali da convivência, vivendo no seu limite ou na limitação dos seus contatos sociais, interagindo tão somente através das plataformas digitais? Como está o seu amor? Como está o seu fervor espiritual? Você mantém-se aquecido? Você tem conseguido se concentrar nas mensagens, naquilo que Deus tem falado através da sua palavra e através até mesmo das circunstâncias? Você tem percebido os sinais? Você tem sentido Deus agir? Como está a sua vida? Como está você, amada igreja? Eu sei, é natural. O tempo vai passando e a gente fica se perguntando: meu Deus, até quando? Quando vai acabar esta quarentena? Até quando isto vai durar? Isto vai durar, meus irmãos, até a medida. Isto vai durar, meus amados, até Deus falar: basta. Eu completei a minha medida, pelo menos para esse tempo, pelo menos para esta quarentena, porque nós devemos, queridos, estarmos preparados, porque outras quarentenas virão, e talvez quarentenas mais diretas para a igreja, ou exclusiva para a igreja, e nós devemos estarmos preparados, para que aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que nós aprendemos como corpo, como igreja, se em algum momento vier um impedimento de manter o nosso ajuntamento, onde nós estivermos, como foi na igreja primitiva, que nós possamos estar levando o Evangelho, a palavra de Deus, até os confins da terra. Mas é claro que a nossa caminhada aqui na terra deve ser sempre em direção a estar, a viver de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu, como um corpo, como uma família, e lutando sempre para estarmos juntos, para estarmos traçando metas, para estarmos fazendo planejamentos, nos organizando para, como soldados de Cristo, melhor batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Eu quero convidar você neste momento de mensagem de reflexão,
para nós estarmos lendo muitos textos, muitas passagens bíblicas que nos remete à compreensão, ao entendimento do que é ser igreja. Esta pergunta que durante alguns meses do ano passado e já esse ano se fizeram na nossa igreja, foi questionado, tivemos congressos tratando sobre o que é ser igreja. Talvez nós estamos vivendo a melhor oportunidade de provar para nós mesmos que somos igreja, e que sobrou tudo daquilo que nós ansiávamos, que sobrou tudo daquilo que nós conceituávamos como igreja, que não é necessariamente o meu propósito nesse momento, trazer para os irmãos um conceito do que é e do que não é igreja, com aqueles pontos que a gente costuma colocar: eclesia, ajuntamento, reunião solene, enfim, aquele conceito mais técnico. Não é o meu propósito trazer para os amados nesse momento um conceito de igreja, uma visão de igreja em uma visão técnica, mas uma visão prática daquilo que viveu os nossos amados irmãos no passado, os apóstolos, naquilo que foi motivo das orações, da perseverança, da comunhão dos santos, doutrina e vida. É isso que conceitua a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E é isso que eu desejo nesse momento, junto com você, fazermos esta reflexão. É claro que em alguns sobrou pouco. Talvez alguns vão estar pensando: pastor, realmente sobrou pouco em mim, sobrou pouco de igreja em mim. Eu deveria ter buscado mais, eu deveria ter aprendido, interiorizado mais do que foi me dado a oportunidade enquanto eu estava ali. Não tem problema não. É isso mesmo que Deus está fazendo. É isso mesmo que Deus quer fazer nesses dias. É nos completar. É nos fazer enxergar em nós mesmos, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossa vida, o que é essa igreja. Que essa igreja não é só um amontoado de pessoas. Que essa igreja não é só um amontoado de teologias, de conceitos, de significados, de teologias e mais teologias. Essa igreja é ter todos esses conceitos, todos esses ensinos, todos esses parâmetros teológicos que fundamenta a doutrina realmente dos apóstolos, dos profetas, da igreja atual. Mas sobretudo, ser igreja é viver o que é igreja. Então eu convido você a ler a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 1, versos 27 ao versículo 30, o apóstolo Paulo diz o seguinte para aquela amada igreja: o que é mais importante, devei-vos portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. O que é mais importante é que você deve portar-se dignamente do Evangelho de Cristo. Então, quer ver e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes, em o mesmo Espírito, completando juntamente com o mesmo ânimo, combatendo comigo pelo mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. E isto da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que há em mim, visto e agora ouvis, que é meu. Tendo em vista o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que há em mim. Igreja é isso, queridos. É esta unidade, é esta visão uníssona, com o propósito de combater, de guerrear, não contra carne, não contra sangue, mas contra as potestades que se levantam contra a igreja, contra o corpo, contra vidas. Estamos unidos. Aí,
eu faço a pergunta: se perguntasse para você hoje o que é essa igreja, depois desses dias distante da casa de Deus, o que você diria? Ser igreja é seguir aquele formato que nós estávamos há alguns dias atrás. Aquilo é ser igreja. Quando estávamos todos os domingos, nas quartas, em outros dias, ali no templo da casa de Deus. É igreja aquilo ali. Está lá no Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a igreja é esse ajuntamento, sim. Igreja é estar ali aprendendo, sim, da palavra de Deus. E ser igreja na prática é obedecer este formato que você está sendo hoje, sem poder ir ao templo, mas cumprindo a missão de ser sal e luz, sendo fiel às Sagradas Escrituras. Então eu estou sendo igreja hoje neste formato, como eu era dentro do formato em que nós estávamos tendo a liberdade de irmos ao templo. Hoje, privados temporariamente dessa liberdade, eu continuo sendo igreja nesse formato distante do templo. O que não significa que quando, tendo as duas liberdades ou os dois formatos, um negaria ao outro. Se um viver fosse diferente do outro, isto perderia a identidade ou a concepção mais clara do que é essa igreja. Então um formato não anula o outro. Um depende do outro. Diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, de qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto trabalhamos, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo está aqui dizendo o que é essa igreja. Essa igreja é combater uns pelos outros. Essa igreja está unido uns aos outros, preocupado uns com os outros, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo parecer, sentindo a dor do outro. Você é a igreja tal como você está sendo hoje, graças ao que você aprendeu, enquanto igreja comunidade, reunida no templo do Senhor. Então alguns têm perdido a visão do que é essa igreja. Uns têm explorado a questão do ser igreja, estar ausente ou não ter necessidade ou não precisar de ajuntamento, não precisar do templo, não precisar de lideranças espirituais. Tem uns que conceituam a igreja somente por essa via. Outros têm uma visão de igreja apenas naquela visão de religiosidade, de estar ali no ajuntamento, e fora daquela visão perdem completamente o sentido, o valor do ser igreja. Por isso a minha pergunta: o que sobrou de você de igreja? Ou seja, além dos rituais, além das ordenanças praticadas por nós, além dos nossos deveres como igreja, como ajuntamento, o que sobrou agora fora? Antes nós íamos à igreja, ao templo, dizimávamos naquele momento, naquele formato ali presente, ofertávamos, sentíamos a necessidade uns dos outros, falávamos, reclamávamos, perguntávamos, aprendíamos, ensinávamos uns aos outros. O que sobrou de você como igreja? Qual a visão que você tem de igreja, do ser igreja?
A quem você se dirige para perguntar o que é ser igreja? Você é capaz de olhar para você mesmo? Você é capaz de fazer uma leitura de si mesmo? Esta é a igreja de Jesus. É dessa maneira, é com essa natureza que a igreja do Senhor Jesus propaga o reino, o evangelho. Eu sou essa igreja. Nós temos que nos voltar para as Escrituras. E o apóstolo Paulo vai dizer o que é que tem na igreja, como Cristo organizou a igreja, qual a visão de Deus para a igreja, quem Deus colocou na igreja, sendo igreja para ensinar a igreja. Paulo nos fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com qual propósito, Paulo? Qual a missão? Quem colocou foi Deus. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Com o propósito de, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a unidade da estatura completa de Cristo. Sabe de uma coisa boa, meus irmãos, uma coisa maravilhosa que eu tenho ouvido nesses dias de alguns irmãos, é que tem acontecido um despertamento. Irmãos têm ligado para mim, têm passado mensagens para mim, dizendo: pastor, eu estou aprendendo muito da palavra de Deus. Pastor, eu precisava ter aproveitado mais. Eu era muito dislexo, muito distraído nas mensagens, na igreja. Não estava atento a determinadas questões. E Deus agora está me conduzindo a ter um contato mais íntimo com a Bíblia, a ter sede pela leitura da palavra, a ter desejo de aprender, de orar. Irmãos, não foram só 2 irmãos que já tiveram conversando comigo através do telefone sobre esse despertamento, sobre essa sede, sobre esse desejo. Irmãos antigos na igreja perguntam: pastor, por onde eu começo a leitura da Bíblia? Por onde eu começo para que eu aprenda, para que eu conheça essas verdades? Irmãos que já conheceram a Cristo. Deus, meus irmãos, está fazendo mover nesses dias na vida da igreja. Ser igreja, queridos, é claro, não se limita ao templo, à reunião, mas não são de fato igreja também os que desprezam o templo, as reuniões, os encontros, as organizações, os departamentos e ministérios, que faz parte de um corpo ordeiro, organizado para cumprir cabalmente a sua missão. Missão esta recebida de Jesus. Daí porque neste momento, não podendo nós estar no templo reunido, a obra, a missão não está deixando de se cumprir. Porém, certamente, com muito mais dificuldade que quando estávamos juntos, reunidos, corpo a corpo, ombro a ombro. Mas Deus, queridos, também está operando maravilhas em nossas vidas nesses dias. Eu tenho sentido isso. Eu sei que aqueles mais atentos, que estão mais sensíveis à voz do Espírito, apesar das dores, apesar das más notícias. Hoje nós lamentamos, nós choramos por uma dos nossos motivos de oração, que estavam orando, a dona Cristina, que partiu para a glória, e muitos outros irmãos que irão partir. Nós iremos chorar, nós iremos lamentar, mas isso vai aumentar a nossa fé, não vai enfraquecer. Como igreja nós não desistimos. E a igreja e ao templo é necessário. E eu sei que essa necessidade, para aqueles que assim sempre teve esse prazer, está sendo difícil. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ser igreja também é essencial. Ser igreja é obedecer a Cristo em tudo. Não importa onde você esteja, dentro do templo ou fora dele, junto dos irmãos ou distante deles, Deus quer que você seja
igreja. Você foi comprado para ser igreja, não uma organização, não uma instituição dentre muitas outras. Nós somos as pedras vivas que formam essa construção, a igreja de Jesus nesta terra. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós não estamos sendo impedidos de apresentar a Deus, queridos, este sacrifício. O sacrifício de louvor, de adoração, de unidade, de comunhão com o Senhor. Como igreja somos uma família de irmãos, cujo Pai é Deus, cujo cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das definições que a palavra dá sobre igreja é a de uma família. Então nós somos essa família, mesmo distante, mesmo sem poder estarmos juntos, mas nós estamos unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo espírito, guiado pela mesma palavra. Diz Efésios capítulo 2, versículo 19, que não somos mais estrangeiros, nem visitantes, somos cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Ser igreja é fazer parte da família de Deus, é um grande privilégio, formada por muitos filhos semelhantes a Jesus. Família fala de laços, família fala de alianças, de termos o mesmo sangue. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos uma nova natureza. Paulo nos fala isso em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as diferenças, o pecado, a malícia ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Que esses dias, queridos, sirvam para nós revermos e nos libertarmos de todas as possíveis diferenças ainda existentes entre nós, como um só corpo, uma só família. Que nenhum sentimento permaneça entre nós, que todo o fermento da maldade seja extirpado da nossa mente. Ser igreja é deixar a malícia, ser igreja é deixar o engano, é deixar o fingimento, a inveja, a maledicência, a torpeza, a cobiça, a fofoca. Ser igreja é ser separado em santidade, em consagração a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: deixando, pois, toda a malícia, e todo engano e fingimento, olha só, e invejas, e todas as murmurações. Aí vem o versículo seguinte: desejai afetuosamente, ardentemente, como meninos novamente nascidos. Igreja é formada de alguém que nasceu de novo. Igreja é formada de homens e mulheres nascidos. Daí porque Pedro diz, olha, desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos. O leite racional, a palavra não falsificada, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. Queridos, uma vez que nós provamos do Senhor, uma vez que nós bebemos deste manancial, uma vez que nós bebemos desta fonte, nós não a trocaremos por nada. Essa igreja é ser inseparável de Jesus. Ser igreja é se parecer com Jesus. Ser igreja é concordar com o que Jesus ensina, com o que os apóstolos ensinam. Ser igreja é concordar com o que os profetas ensinaram, a doutrina e a vida que eles viveram. Que estes dias, queridos, sirvam para lembrar-nos de como aprendemos do Senhor. Como você aprendeu durante toda a vida que você esteve no templo, que você esteve naquele primeiro formato, né? Que às vezes, de tanto estarmos ali, às vezes não refletimos sobre a possibilidade de, não por espontânea vontade, mas por uma pressão dessa que estamos vivendo, estamos ausentes. É aí onde nós devemos refletir nesse momento, sobre a necessidade de estocarmos realmente, de nos enchermos, como Paulo diz em Filipenses, né? Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
Porque quando ela habita em nós abundantemente, a nossa boca vai falar o que está cheio o nosso coração. E aí vamos falar de salmos, de hinos de louvor, de adoração. E essas conversas terceirizadas que muitas vezes ganham campo, ganham espaço enorme em nossas vidas, ficarão para trás. Porque estamos vivendo igreja, estamos vivendo comunhão. E aí, queridos, essa dificuldade de ser igreja, de viver igreja, não é um privilégio nosso, não. Não é uma marca negativa somente nós. A igreja sempre viveu essas dificuldades. Daí porque os ensinamentos que nós temos para nos ensinar hoje como igreja do século 21, que nos ensina como ser igreja, nós tiramos de onde? Das Escrituras Sagradas, das experiências vividas pela igreja primitiva, que é a nossa base de fé. A nossa base de fé é esta palavra. E esta palavra tem realmente a vida, a história, a doutrina vivida pelos apóstolos. Daí porque o apóstolo Paulo vai falar para a igreja dos Efésios. Capítulo 4, versículo 20 ao versículo 32. É um texto que Paulo está trabalhando ali, tendo ele contemplado alguns que estavam voltando às práticas cometidas anteriormente à conversão, a práticas dos gentios. E Paulo observa e diz: olha, se vocês aprenderam com Cristo, com o que nós ensinamos, com o que vocês aprenderam de nós, alguma coisa está errada. E olha o que Paulo fala, queridos, em Efésios, para nós. Capítulo 4, versículo 20 ao versículo 32. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se você for ler os versículos anteriores, Paulo vai estar falando sobre uma série de comportamento que não é conveniente, que não é salutar, que não convém aos santos, que não convém à igreja. E Paulo diz: olha, vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido. Se é que eu tendes ouvido, e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Então, se nós aprendemos conforme a verdade de Cristo, então nós vamos ser igreja hoje, mesmo diante desse impedimento. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai, aí vem os deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não baile, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A igreja está selada pelo Espírito Santo para o dia da redenção. De modo que toda amargura, toda ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ser igreja, queridos, é estar fundamentada na doutrina, como já falamos, e na vida dos apóstolos de Jesus. Portanto, ser igreja é uma junção, é uma união, é uma unidade de doutrina e vida. Doutrina e vida. É o que ensina a palavra de Deus. É o exemplo prático que nós temos da igreja primitiva, conforme Atos capítulo 2, versos 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e em cada alma havia temor. A igreja é uma comunidade de comunhão, de unidade e de temor. É uma igreja ordeira, é um corpo ordeiro, é um povo ordeiro, é um povo que está aprendendo cada dia com Jesus. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Igreja, por que está agitada? Igreja, por que está assustada? Não vos alarmeis, diz o Senhor Jesus, com o que está acontecendo, ou com o que vai acontecer. Em mim encontrareis descanso sempre. E a pedra fundamental deste edifício nós sabemos, é o próprio Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha que coisa linda. O que é a igreja? O sustentáculo, o alicerce da igreja. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, a principal fundação desta igreja é Jesus, é a pedra. E nós nos fundamentamos nele, nos apóstolos, nos profetas. Jesus, na sua humanidade aqui, ele nunca negou os escritos dos profetas, não é? Ele fazia questão de mostrar que tudo que ele estava vivendo, que ele estava fazendo, era cumprindo as profecias dos profetas, dos salmos. A igreja, queridos, não prova ser igreja somente pelo que ela prega, que é necessário, claro. Ela deve estar fundamentada, como diz aí o texto, no que ensinou os profetas e os apóstolos e Jesus Cristo. Mas tudo isso pode ser ofuscado se não tiver vida. Não adianta eu me propagar como profeta de Deus para esta nação, como boca de Deus para esta nação, como alguns se propagam, mas que talvez outros possam até rir do outro lado, porque vivem brigando, vivem na politicagem. Os profetas de Deus não estão envolvidos em falcatrua. Os profetas de Deus não estão envolvidos em politicagem. Os profetas de Deus não protegem a igreja sendo cabo eleitoral de quem quer que seja. Os profetas de Deus conduzem a igreja na doutrina dos apóstolos e dos profetas bíblicos, e não dos profetas barganheiros, que é os que têm se propagado, que é os que têm sido aplaudidos hoje, porque fazem aliança com quem melhor lhe favorecer no seu âmbito religioso, que tudo é movido por interesse e não pela graça. Queridos, nós somos a igreja, e como igreja nós devemos, a exemplo de Jesus, a exemplo dos apóstolos, ter um modo de viver piedoso. Pregar a palavra, sim, é essencial a doutrina, mas se não tivermos um viver condizente, vamos ser uma vergonha, vamos ser um escândalo. Infelizmente, queridos, não estou me excluindo, não. A igreja tem que voltar para o Senhor. A igreja no Brasil, eu sei que é no mundo, mas no Brasil onde nós estamos, meus irmãos, é vergonhoso o que a gente contempla. É vergonhoso o que nós contemplamos das nossas autoridades pastorais, dos nossos líderes, todos de mãos dadas com a política, com o ecumenismo, e mesmo diante de uma pandemia, de uma situação desastrosa dessa, eles ainda continuam de mãos dadas no ecumenismo. No importante é dar certo. Em uma boca só, profetizam bênção e bênção, e chamam aqueles que pregam a Bíblia como profeta do caos. Não, eu não sou profeta do caos. É claro que eles não se referem a mim, que eles nunca nem me viram. Eu nem existo para os grandes líderes evangélicos. Mas eles estão chamando aqueles que se posicionam biblicamente como profeta do caos.
Mas, queridos, eu estive refletindo, não é? Jeremias era um profeta do caos para os reis de Israel. Isaías era um profeta do caos. E tantos outros. Não. O profeta de Deus, o homem de Deus não é profeta do caos, não. Não é pessimista, não é derrotista, não. Nem fatalista. O profeta de Deus, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, ele se posiciona biblicamente. Por isso, amada igreja, nós como igreja do Senhor Jesus, que a nossa luz possa resplandecer nesse tempo difícil. A igreja deve estar se avivando, a igreja deve orar, deve clamar, mas sempre submissa, sempre sujeita, sempre conduzida por esta palavra, analisando as profecias, analisando realmente o que Deus diz, para de repente você não estar atribuindo a Deus coisa alguma que não venha de Deus, nem tampouco negando, ou dizendo coisa, esse coronavírus é do diabo, é do Satanás. Será que essa é a posição da igreja? Ou mesmo também sair gritando, ora, isso é um castigo de Deus, é Deus que está mandando o coronavírus. Não, não é essa a nossa posição. O que nós temos que analisar é os sinais. É o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. E aí, diante de pessoas que já me perguntaram, já fizeram essa pergunta. E aí, tu que conhece a palavra e tal, o que é que tu acha? E aí, uma oportunidade se abre para a gente mostrar que o homem precisa se arrepender, que o homem precisa se converter dos seus pecados e que de fato Deus nas Sagradas Escrituras fala a respeito dessas pestilências, dessas situações que iriam realmente abrasar o homem, o mundo, por conta dos seus pecados. Mas que, queridos, como nós já falamos em mensagens anteriores, Deus está despertando a igreja, mas infelizmente muitos líderes religiosos, cristãos, pastores, não estão nem aí. Continua valente, brigando e determinando que está amarrado. Não é por aí o caminho, queridos. Não é por aí o caminho. Não estou dizendo para a gente entrar naquilo que eu já falei, né? Do fatalismo. Tem que ser, assim será e tal, vamos somente baixar nossa cabeça. Não. O Senhor Jesus, o Deus de Israel, quando Ele manda algo, não é para a gente ficar arrasado, não. Exultai. Levantai, está próximo a vossa redenção, e anunciar a grandeza do Evangelho. Então, como igreja, como um povo ordeiro, um povo piedoso, Pedro, que viveu a grande tribulação do seu tempo, perseguição, morte, prisão, eles não tinham realmente a liberdade de estarem juntos ali com toda a igreja. Mas olha o que o apóstolo Pedro, queridos irmãos, vai falar para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, Deus quer visitar o nosso povo, Deus quer visitar o nosso Brasil, Deus está visitando o nosso povo. E Pedro está dizendo, olha, meus amados irmãos, vivam honestamente, vivam realmente com fidelidade, para que aqueles que falam mal de vocês, aqueles que blasfemam quando Deus visitar, quando vier uma situação, uma calamidade, algo difícil, eles possam olhar para vocês, eles possam ver Deus em vocês, eles possam contemplar o Cristo que eles perseguem, que eles rejeitam em vocês. Mas quão difícil é, meus amados irmãos, a igreja como representante de Cristo aqui na terra, a igreja como a instituição santa de Deus aqui na terra, de repente, diante de uma calamidade dessa, de uma situação dessa, as pessoas, ao invés de se voltarem para a igreja, quebrantada, arrependida, talvez pedindo perdão a pastores, a irmãos, a quem eles ofenderam, não, eles se levantam para blasfemar, para zombar, e para dizer o que estão dizendo. Claro que pastores já falaram isso, mas incrédulos estão dizendo aí, a boca miúda, cadê os pastores? Cadê os curandeiros? Cadê aqueles que repreendiam para repreender o coronavírus? Muitos estão dizendo isso. É uma vergonha para o Evangelho. Porque nós sabemos, queridos, que o Senhor Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele tem poder para curar. Ele tem poder realmente para operar as suas maravilhas. E Ele deu à igreja essa autoridade. Mas desde que a igreja seja submissa ao Senhor, siga o propósito do Senhor, faça as coisas para a glória de Deus, e não para o engrandecimento do seu ego,
da sua estrutura, da sua grandeza, como infelizmente se tem usado o nome do Senhor Jesus, os falsos profetas, ministrando curas extraordinárias, tudo com o interesse de manter os seus impérios. E aí causa realmente todo esse escândalo, e infelizmente o mundo não sabe diferenciar a igreja, o povo eleito, a igreja realmente santa do Senhor, o remanescente das multidões. Então nós sofremos as consequências. Então que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vós observam. Quem vós observam? Que obras o mundo tem observado em nós como igreja hoje, querido? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é o rei como superior, que é os governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Essa igreja é estar ligado um ao outro, pelo auxílio, pela comunhão, pela lealdade e dependência de Cristo, como diz Paulo em Efésios 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fez o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus é o cabeça e nós, como a sua igreja, somos o corpo. Isso quer dizer, queridos, que somos membros uns dos outros e que trabalhamos como representantes de Jesus nesta terra. Nada pode atrapalhar a nossa missão, nada é mais importante. Meu time de futebol não é mais importante, jamais. Minha visão e posição política, como igreja que glorifica de verdade a Deus, nada deve assumir jamais a vontade de Deus, o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas que julgo importante na minha vida, pelo bem comum do corpo. Ser igreja, ser corpo vivo de Cristo, é Cristo em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Não existe essa de Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro. É inseparável, queridos. A vida com Deus é uma unidade. É uma unidade. Quando nós nos ligamos a Deus, nós nos tornamos um. Como um homem e uma mulher se tornam um pelos laços santos do matrimônio. Então eu e minha família, eu e a igreja, eu e Deus somos um. Cristo fala desta unidade, não há separação. O reino de Deus e pronto, Deus em primeiro lugar e o único. Porque não existe segundo, nem terceiro, nem quarto. Quando Deus é o centro, a igreja perfeitamente cumpre a sua missão. A família é uma igreja, a igreja é uma família. Essa igreja se resume em uma única palavra: unidade. Essa igreja é unidade. Deus quer que sejamos um purê de batata e não um saco de batata. Você já ouviu falar naquela historiazinha do saco de batata e da transformação das batatas em purê de batata? Pois bem, a visão do purê de batata parte do princípio bíblico da unidade expressa na oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, versículo 20 ao 23, quando ele fala da unidade. Então é necessário que a igreja local tenha como todo essa visão para que haja unidade no corpo. Não existe um lado rico e um outro pobre. Se o purê de batata está estragado, todo purê está estragado. Não existe só uma parte estragada. Não. Nós somos uma unidade. Não existe parte boa ou parte estragada. Se o purê está estragado, ele está por inteiro. É se alegrar com os que se alegram. É chorar com os que choram. Isto é essa igreja. Se um de nós está doente, todos nós estamos. É misturar vidas, andar juntos. Somos o purê e não saco de batatas, e não batatas separadas, se deslocando, sem se encaixar umas com as outras, brigando entre si. Somos um corpo, o corpo vivo de Cristo. A igreja, queridos, não é uma organização, ou meramente uma organização. A igreja é um organismo vivo,
composto de vidas resgatadas, vidas regeneradas. Por isso nada impede a igreja da ação, ou nada impede a ação da igreja, como estamos vendo hoje. A igreja tem uma organização, mas ela não é uma organização. O templo, a instituição, sim. E neste caso, por ter este conceito que nos assegura, que nos respalda judicialmente, o templo está fechado. Mas a igreja está aberta. Aberta para o debate, para o socorro, para a ação, para o serviço comunitário, familiar. Ninguém cala a igreja, queridos. A igreja é viva, ninguém pode deter, nem as portas do inferno, disse o Senhor Jesus, pode prevalecer contra o inferno, contra a igreja. Portanto, mesmo sem conceituar, mas ao mesmo tempo conceituando, o modelo bíblico de igreja foi dado por Jesus. Jesus não morreu para estabelecer uma instituição, mas para salvar o povo do pecado. Como diz a palavra em Atos capítulo 20, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, nos quais pertence a Deus. Jesus e o Pai não habitam numa organização, mas no povo que obedece a sua palavra. Conforme ele nos fala em João 14, versículo 15 e versículo 23, se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Em vez de falar de uma organização, a Bíblia descreve a igreja como um corpo composto de membros vivos. Nós somos um corpo composto por vários membros. Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. E assim os textos de Romanos capítulo 12, o restante desse texto de 1 Coríntios capítulo 12, se você ler, você vai entender o que é a igreja. A igreja é esse corpo, é esta unidade, é essa união, é esta comunhão da família de Deus. Este corpo, estes membros, são blocos, são pedras nessa construção que é a igreja. Vós também, como pedras vivas, nós lemos, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Oh amada igreja, oh amado irmão, o que sobrou de você de igreja nesses dias? Eu espero que você esteja vivendo o melhor do ser igreja nesses dias. Eu espero que você esteja vivendo o melhor de ser igreja nesses dias, buscando crescer espiritualmente, buscando manifestar a glória de Deus através da sua vida. Em breve voltaremos, em breve estaremos juntos, e com certeza a igreja do Senhor Jesus, depois dessa quarentena, nunca mais será a mesma. Ela vai estar mais igreja do que nunca. E Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os seus passos. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.